Você abre os olhos, mas não reconhece o mundo ao seu redor. O cheiro de sangue e ferro está no ar. Gritos ecam ao longe. Você está ajoelhado na terra seca do Oriente Médio, rodeado por homens com cruzes vermelhas no peito e ódio nos olhos. Eles falam uma língua que você não entende, mas seus olhos dizem tudo. Você não pertence aqui. Você acordou em pleno século XI. Bem-vindo à Primeira Cruzada. Aqui, a fé vale mais do que a vida, e o sangue corre como água. Você pode tentar correr, pode até rezar, mas vou te mostrar por que você não sobreviveria à Primeira Cruzada. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo essa história? E que horas são aí? Seja bem-vindo ao Fogueira Sonolenta. O ano é 1095. Você não sabe exatamente onde está, mas tudo ao seu redor parece coberto de uma poeira antiga, como se o tempo tivesse parado ou voltado centenas de anos. Você ouve sinos. Eles não tocam como os sinos modernos. Eles são grossos, pesados, de bronze puro. Cada badalada vibra em seu peito como um aviso divino ou maldição. Homens se amontoam numa praça enlameada. A multidão parece suada, esfarrapada e ansiosa. No alto de uma plataforma de madeira, um homem com uma cruz de ouro no peito grita com fervor: Deus vult, Deus o quer. É o Papa Urbano II, e você está presenciando o sermão que mudou o mundo. Ele prega que os muçulmanos profanaram a Terra Santa, que Jerusalém foi tomada, que os peregrinos estão sendo mortos, que as igrejas foram queimadas. Ele promete perdão eterno a todos que lutarem. É o começo da Primeira Cruzada. Você sente algo estranho, como se estivesse sendo tragado para dentro desse turbilhão de fé e fúria. Homens ao seu lado choram, gritam, ajoelham. Velhos abandonam suas casas. Crianças seguem pais armados com nada além de paus. A promessa de salvação, a chance de lavar os pecados com sangue inimigo, move um exército inteiro. E você? Você foi arrastado por essa multidão, sem saber como ou porquê. Caminham por dias, sem comida, sem água. Peregrinos morrem no caminho. Você vê corpos sendo largados no acostamento das estradas como se fossem trapos. Há fome, há doenças, mas nenhum deles recua. Eles acreditam que Deus está testando a fé. Você, porém, está em choque. Está usando trapos, não tem armadura. Carrega uma adaga enferrujada e sabe que isso não será suficiente, nem para lutar, nem para sobreviver. A noite cai e vocês acampam perto de uma aldeia abandonada. O frio corta a pele como lâmina. Você escuta o som dos lobos, mas também algo mais. Uma oração abafada e o som de chicotadas. Alguns cruzados se autoflagelam até sangrar. Outros murmuram em línguas esquecidas. A fé virou febre, e a febre virou loucura. Você tenta dormir, mas sabe que a verdadeira provação ainda não começou. Jerusalém está a milhares de quilômetros, e o pior ainda está por vir. Você não sabe onde está, não sabe como voltar, mas uma coisa é certa: você está dentro da maior guerra santa da história, e tudo está apenas começando. Você acorda com os pés congelados. A grama ao seu redor está coberta por uma camada fina de gelo. Alguém te cutuca com a ponta de uma lança improvisada. É hora de partir. O sol ainda não nasceu e a névoa cobre tudo como um manto de silêncio. Você mal consegue enxergar os rostos ao redor, mas todos caminham, como zumbis com um único propósito: chegar à Terra Santa. O caminho cruza bosques escuros e vilarejos vazios. As casas estão queimadas. Algumas ainda fumegam. Você vê corpos pendurados em árvores, com inscrições entalhadas na pele, avisos deixados por saqueadores. A fome começa a te consumir. Você vê um garoto de talvez 10 anos mordendo um pedaço de couro velho arrancado de uma sandália.
Ele mastiga como se fosse carne. Você engole em seco. Durante a marcha, vocês encontram uma carroça abandonada. Um homem grita que é uma dádiva de Deus. Outros o empurram para o lado e saqueiam tudo. Quando você se aproxima, só restam ossos e um cheiro podre que gruda na pele. A cruzada não é uma peregrinação, é um colapso. Dias depois, vocês chegam a Constantinopla, uma cidade gigantesca com torres douradas e muralhas tão altas que escondem o céu. Mas o povo os olha com medo ou desprezo. O imperador bizantino, de túnica púrpura e coroa reluzente, não quer vocês ali. Ele teme o caos, e com razão. Onde os cruzados passam, o sangue é derramado. Você é alojado num campo externo aos muros. Lá, milhares de cruzados dormem amontoados, uns sobre os outros, como gado. Ratos passam correndo por entre as barracas. As pessoas já não rezam tanto. Agora, apenas sobrevivem. À noite, você escuta algo. Um choro baixo, seguido de preces. Uma mulher enterra uma criança com as próprias mãos. Sem caixão, sem padre, sem orações. Só terra, frio e a escuridão. Você olha para o céu, mas não vê estrelas. A fumaça da cidade e das fogueiras cobre tudo. E no fundo, bem fundo, você começa a sentir que Deus não está mais olhando. Você está sozinho, no meio de uma multidão, rumo ao coração de uma guerra que ninguém entende mais. Acordar já não é mais um alívio. O corpo dói antes mesmo de abrir os olhos. O cheiro ao redor te lembra onde você está, no campo de cruzados, fora dos muros de Constantinopla. Corpos ainda jazem entre as barracas. Alguns foram cobertos com panos, outros nem isso. Você ouve os sinos da cidade do outro lado das muralhas. Lá dentro, banquetes, banho quente, vinho e canto litúrgico. Aqui fora, podridão, fome e uma fé que já começa a apodrecer junto com a carne. O comando vem ao amanhecer. Atravessem o Bósforo. A Terra Santa está do outro lado. Mas não há embarcações para todos. Os soldados se empurram, os velhos caem na lama. Você entra num barco lotado, onde caberiam 30, mas há mais de 60. As águas são calmas, mas ninguém fala. O único som é o ranger da madeira e os gritos ao longe, de quem ficou para trás. Ao desembarcar na costa asiática, você pisa em solo estranho. A grama tem outro cheiro, o ar é mais seco, e a guerra começa de verdade. Os primeiros encontros são com vilarejos muçulmanos pequenos. Não há exército, só civis, mas isso não impede os cruzados. Você assiste enquanto homens arrancam crianças dos braços das mães, saqueiam, queimam, matam. Alguns gritam Deus vult enquanto afundam espadas em quem não pode se defender. Você sente vontade de correr, mas para onde? Na noite seguinte, o acampamento está silencioso. Alguns comemoram com vinho roubado, outros choram. Um homem, sujo de sangue até os olhos, canta salmo sozinho, rindo entre as estrofes. Você percebe que está cercado por fanáticos e por psicopatas, e que alguns já se tornaram ambos. Os dias seguintes são uma marcha lenta pelo interior da Anatólia. Sol escaldante, montanhas sem fim e rios secos. A comida escasseia. Você vê homens comendo couro fervido. Outros assam ratos. Uma mulher tenta mastigar grama e vomita sangue. Os cavalos caem e não são enterrados, são consumidos. Você caminha com bolhas abertas nos pés e pensa que a única coisa que ainda te move é o medo. Medo de parar, medo de ser deixado para trás, medo de Deus, talvez, ou do que fizeram em nome dele. Certa noite, a tempestade chega.
Chuva forte, vento gelado, barracas voam, cruzados gritam. Você se encolhe sobre uma lona suja ao lado de um padre que murmura trechos desconexos da Bíblia. Ele está febril, delirando. Fala de bestas do Apocalipse, do sangue dos mártires, e então cospe sangue nos próprios braços. Na manhã seguinte, ele está morto, e ninguém o sepulta. Simplesmente caminham por cima dele. Na entrada de uma cidade muçulmana fortificada, o exército inimigo finalmente aparece. Homens a cavalo, bem armados, bem alimentados, prontos para matar. Você observa do alto da colina enquanto os generais discutem, mas não há estratégia, só raiva, fé cega e sede de conquista. A batalha é caótica, flechas envenenadas voam, lanças perfuram, cabeças rolam. Você se esconde atrás de um escudo que não é seu. Vê um garoto, talvez 13 anos, sendo atropelado por um cavalo. E o cavaleiro nem olha para trás. Quando a poeira baixa, vocês vencem. Mas a que custo? Centenas mortos, mais centenas feridos. Você arranca uma flecha da perna com os dentes e desmaia com a dor. Ao acordar, está numa tenda escura, ao lado de pilhas de membros amputados. Homens gritam, imploram para morrer. O cheiro é insuportável. Você vomita e desmaia de novo. Quando finalmente sai, mancando, descobre que mais da metade do seu grupo morreu. Outros desertaram. E mesmo assim, a jornada continua. Você olha o mapa rabiscado nas mãos de um sargento. Jerusalém ainda está a semanas de distância. E então você se pergunta, pela primeira vez, com o coração batendo devagar: será que você quer mesmo chegar lá? Será que existe alguma salvação no fim de tudo isso? Você caminha. Não sabe mais se por vontade ou reflexo. Os pés sangram dentro das sandálias encharcadas. Os olhos ardem com o sol do Oriente. Ao redor, cruzados esgotados. Uns tossindo, outros delirando. Ninguém fala. O som mais constante agora é o ranger seco dos ossos sendo pisados na trilha, porque o chão está coberto de esqueletos. Ali, onde você caminha, houve outra batalha. Não a sua, não a da sua fé, mas o resultado é o mesmo. Corpos abandonados, espadas enferrujadas, escudos quebrados e crânios partidos. Você vê um crânio com uma cruz entalhada na testa e pensa: talvez ele também acreditava que Deus estava com ele e morreu assim mesmo. Chegando a uma cidade, o grupo se organiza para o cerco. Os portões estão trancados, os muros altos. A população é mista: muçulmanos, judeus, cristãos ortodoxos. Mas isso não importa para os líderes cruzados. Todos são infiéis se não vestem o manto com a cruz vermelha. Durante dias, vocês bloqueiam a entrada da cidade. Não entra comida, nem sai ninguém. Os que tentam fugir são capturados e executados. Muitos, civis, mulheres e crianças, morrem de sede dentro das muralhas. Você ouve os gritos. À noite, ouve orações misturadas com gemidos. É como se as almas suplicassem ao vento. Quando a cidade finalmente cai, não há misericórdia. Os portões são arrombados com torres móveis e carneiros de ferro. Você entra junto da multidão furiosa. O que acontece lá dentro não parece coisa de cristão. As casas são incendiadas, pessoas são arrastadas pelas ruas, degoladas no meio das praças. Você vê um cavaleiro derrubar uma mãe e esmagar seu bebê com a pata do cavalo. Outro ri enquanto joga óleo fervente num poço para que ninguém mais beba dali. O chão fica vermelho e escorregadio. Na noite do massacre, os cruzados comemoram, cantam hinos latinos, erguem cálices sujos de sangue. Dizem que foi a vontade de Deus. Mas você não consegue dormir, nem rezar. Você se senta num canto escuro, ao lado de um templo saqueado. Uma imagem de Maria está caída, quebrada ao meio. Você encara aquilo
e sente algo se partir dentro de si também. Talvez seja a fé, talvez a humanidade, ou talvez ambos. Os dias seguintes são silenciosos. Vocês enterram os mortos, só os próprios. Os infiéis apodrecem ao ar livre ou são lançados aos poços para contaminá-los. Doenças começam a se espalhar. Febre, vômitos, sangramentos. Você vê um homem morrer com os olhos abertos, ainda sussurrando a palavra Jerusalém. A marcha continua. A cada vilarejo, vocês encontram resistência. E cada vez mais, a linha entre soldado e assassino desaparece. A essa altura, você já matou. Talvez por medo, talvez por instinto, talvez por sobrevivência. Mas isso não muda o que aconteceu. Você acorda com pesadelos, mesmo quando dorme de olhos abertos. Imagens vêm sem controle. O rosto da menina que você viu morrer. O som do fogo consumindo a sinagoga. O cheiro da pele queimada. Um padre te diz: tudo isso é provação. O sofrimento purifica a alma. Mas sua alma não parece estar mais aqui. Quando a caravana chega a Antioquia, uma cidade fortificada, vocês já perderam metade dos homens. O cerco é longo, cruel, dura meses. Chove sangue dos céus, dizem alguns. Mas você sabe que é só o sangue dos seus companheiros, misturado à lama. Você sobe um morro próximo, observa a cidade de longe e se pergunta: é isso que Deus queria? Mas nenhuma resposta vem. Só o vento cortando sua pele e o choro abafado de um escudeiro que perdeu o irmão. Você sente a cruz de pano costurada no seu peito e se pergunta: ela ainda significa alguma coisa? Antioquia permanece fechada. Os portões selados. Os muros vigiados noite e dia por arqueiros atentos. Vocês, os cruzados, estão presos do lado de fora. O inverno se aproxima e o chão se transforma em lama escura. O céu nunca está limpo. A comida acaba. O pouco que restava foi devorado por ratos, e depois os próprios ratos foram devorados. Você vê homens brigando por um pedaço de couro fervido arrancado de um escudo velho. Outros cavam buracos tentando encontrar raízes ou insetos. Mas a fome não tem fundo. Ela se espalha pelos corpos e pela fé. Alguns começam a delirar. Outros rezam até a garganta ferir. Um cavaleiro diz ter visto anjos sobre as muralhas da cidade, mas ninguém mais viu. E a única coisa que ainda brilha no campo é o reflexo das lanças inimigas. Numa manhã fria, um boato se espalha. Os bizantinos não virão. Fomos abandonados. É quando a loucura se instala de vez. Um homem acusado de furtar pão é crucificado de cabeça para baixo enquanto recita salmos. Outro, um sacerdote, some no meio da noite levando o último frasco de vinho litúrgico. O próprio comandante do seu pelotão se ajoelha na frente do acampamento e implora perdão aos céus. Mas os céus não respondem. E então acontece. No desespero total, alguns soldados comem os mortos. Você não vê, mas ouve os cochichos. Sabe quem são. E não sabe se sente raiva ou inveja. No meio desse horror, um camponês chamado Pedro aparece com um objeto nas mãos. Um pedaço de metal enferrujado, dizendo ser a lança de Longino, a lança que perfurou Cristo na cruz. Ele diz ter sido guiado por visões, diz que Deus falou com ele. E como ninguém mais tem esperança, todos acreditam. A lança vira relíquia, Pedro vira profeta e a fome vira fé. O moral se ergue, cavaleiros começam a jejuar por pureza. Outros marcham em círculos cantando em latim. Você não sabe o que pensar, mas segura a lança por um instante. Ela está fria, rachada, frágil,
como vocês. Então, chega o dia do ataque. Cansados, magros, doentes, vocês se levantam. Marcham para as muralhas de Antioquia. A batalha é brutal. Flechas descem como chuva. As muralhas parecem montanhas. Mas, de alguma forma, vocês vencem. A cidade cai. Antioquia é de vocês. Mas o que encontram lá dentro é apenas mais morte, mais corpos, mais sangue. Não há ouro, não há paz, só ruínas e o eco das orações. Você entra numa casa abandonada. A lareira ainda tem cinzas frescas. Alguém viveu ali. Talvez uma família. Agora, só o silêncio mora naquele lugar. Na praça central, os líderes comemoram. Mais um passo rumo a Jerusalém. Mais uma cidade libertada. Mas libertada de quem? E para quê? Você olha ao redor e o que vê não é vitória. É vazio. A cruz costurada no peito agora pesa, como se cada ponto tivesse sido bordado com dor. E você entende, no fundo da alma, essa cruz não é mais um símbolo de fé, é um fardo. Antioquia é de vocês, mas não há descanso. A cidade caiu, sim, mas vocês também caíram. Pelos becos da cidade tomada, o cheiro de sangue seco se mistura com fumaça e fezes. Os poucos sobreviventes muçulmanos são acorrentados ou mortos. Alguns se escondem, em vão. Outros se entregam, implorando piedade em línguas que ninguém do seu grupo entende. Mas piedade não é o idioma da cruzada. No salão principal de uma antiga mesquita, os generais cristãos agora rezam ajoelhados. Converteram o templo. Apagaram os nomes em árabe, desenharam cruzes com carvão. Você assiste tudo, como num transe. Seu corpo está lá, mas sua alma parece ter parado na lama do acampamento, junto dos mortos. A fome ainda persiste. Mesmo dentro das muralhas, não há muito o que comer. Estoque saqueado, celeiros queimados. O que resta está podre, infestado, ou é disputado como se fosse ouro. E então, a praga começa. Primeiro são os mais fracos. Depois, os que dormem perto do lixo. Depois, os que encostaram nos corpos errados. A pele escurece, os olhos incham, as feridas apodrecem em horas. Em poucos dias, o cheiro se torna insuportável. Você vê homens vomitando só por existirem ali. Vê um padre cobrir o próprio rosto com o livro de Salmos. E vê crianças que ninguém mais tem força para enterrar. Mesmo assim, vocês continuam. É como se nada mais importasse, além de continuar. Jerusalém ainda está à frente. A promessa da Terra Santa paira como um delírio coletivo. E então, formam-se colunas, fileiras longas, grupos com bandeiras rasgadas, armaduras furadas e olhos sem brilho. Vocês se movem como fantasmas, passam por vilarejos arrasados, pela sombra de montanhas hostis, por desertos onde até as pedras parecem gemer de calor. Em um deles, um cavalo simplesmente para, cai, morre, do nada. E ninguém comenta. Vocês apenas seguem, um passo de cada vez. Um passo grave, lento. E assim, a caravana de ossos atravessa o Oriente. Certa noite, acampados próximo a um pequeno oásis, você ouve histórias sussurradas sobre cavaleiros que abandonaram a cruzada, sobre soldados que se revoltaram e mataram seus líderes, sobre desertores sendo perseguidos e enforcados em silêncio. Você olha para sua cruz bordada e se pergunta: será que ela ainda te representa ou te aprisiona? Um dia, um monge passa por você. Ele carrega nada além de um cajado e uma expressão de pura serenidade. Diz que ouviu Deus falar em sonho. Diz que Jerusalém está próxima e que todos que morreram foram chamados antes do tempo. Você apenas acena com a cabeça, mas sente um arrepio, não pela fé dele, mas porque percebe que ele não tem medo de morrer. E isso é raro, muito raro.
Você pensa em sua casa, na estrada de onde veio, no cheiro de pão assando pela manhã, na voz de sua mãe cantando baixinho, em como tudo isso parece tão distante, tão improvável. Naquela noite, dormindo sob o céu aberto, você sonha com Jerusalém, mas não com uma cidade de ouro, e sim com um campo silencioso, cheio de cruzes fincadas no chão. Você caminha por entre elas e cada cruz tem um nome, nomes que você reconhece, um a um, até que encontra a última. Seu nome está ali. Você acorda suando, mas está frio e o céu ainda escuro. Alguém te chama, é hora de seguir. Vocês não descansam, nunca descansam. A cruzada não é uma guerra, é uma marcha. E essa marcha tem fome. Fome de terras, de sangue, de absolvição. E agora você sente, não há mais volta. Mesmo se quisesse, não saberia o caminho. Vocês não marcham rumo a Jerusalém, marcham rumo ao abismo. Mas ninguém ousa dizer em voz alta. Porque no fundo, todo mundo já sabe. Foram semanas, ou talvez meses. O tempo deixou de existir para vocês. Quando os primeiros portões de Jerusalém aparecem no horizonte, ninguém comemora, ninguém grita, ninguém levanta a espada para o alto. A visão da Cidade Santa é como um espelho, e o que ele reflete é monstruoso. Os homens que começaram essa jornada já não estão mais ali. Não importa se ainda caminham, eles se perderam no caminho. As muralhas se erguem diante de vocês como uma sentença, altas, inquebráveis, silenciosas. Dentro delas, milhares de vidas rezam, umas pedindo salvação, outras pedindo sangue. Você toca o chão, é seco, quente, cheira a ferro, e há algo mais, algo que você não sabe nomear, mas sente nos ossos. O cerco começa. Sem artilharia, sem suprimentos, sem esperança, mas com fé. E a fé, quando contaminada pelo desespero, se transforma em um tipo cruel de insanidade. Vocês cercam a cidade, cavam trincheiras com as mãos nuas, bebem água barrenta misturada com larvas, comem ratos, barganham por pão mofado como se fossem joias. No 13º dia, um padre aparece. Ele segura um pedaço de madeira. Diz que é um fragmento da cruz de Cristo. Diz que foi enterrado ali por vontade divina e que isso é um sinal. O povo enlouquece, chora, se ajoelha, se corta com facas para purificar a alma. Você observa em silêncio. Não acredita mais em milagres, mas acredita na fúria da multidão. Na madrugada do 15º dia, a brecha é feita. Uma torre improvisada, montada com pedaços de casas e carroças destruídas, é empurrada contra a muralha. Escadas são levantadas, ganchos são arremessados. E então, a cidade rompe, como uma ferida que se abre de uma vez só. Os cruzados invadem. Não há planos, não há piedade, não há destino, apenas instinto. Espadas cortam crianças, lanças perfuram barrigas de mulheres. Homens são decapitados no meio das ruas. Os gritos ecoam pelos becos como um coro de condenados. Você vê um cavaleiro pisoteando 3 corpos enquanto ri. Vê um padre batizando o chão com o sangue de um infiel. Vê soldados arrancando olhos, línguas, mãos. E vê um menino, sozinho, sentado perto de uma fonte onde a água corre vermelha. Ele não chora, só observa, como se estivesse em paz. Você quer correr até ele, dizer para fugir, mas seus pés não se movem. Você também está paralisado, porque, lá no fundo, entende. Jerusalém nunca foi o paraíso, foi só a desculpa. O massacre dura 3 dias. A cidade fede a morte. Aos pés do templo, corpos são empilhados como lenha.
Os homens escorregam no sangue enquanto carregam cruzes. Alguns dizem que isso é justiça divina, outros que é o apocalipse. Você não diz nada, apenas caminha pelos corredores de uma cidade sagrada, agora transformada em um cemitério aberto. Em uma das praças, uma mulher te encara, os olhos fundos, o rosto coberto de cinzas. Ela segura uma criança morta nos braços e não diz nada, só te olha, como se soubesse que por mais que você viva 1000 vidas, nunca vai se redimir do que presenciou aqui. A cruz em seu peito está suja. Você tenta limpá-la, mas a mancha não sai. E talvez nunca saia. O céu naquela tarde ficou vermelho. E dizem que foi o pôr do sol refletindo nas nuvens. Mas você sabe que não. Não foi o sol. Foi a cidade. Foi o mundo. Foi a sua alma, que queimava junto com tudo aquilo. Você senta encostado num muro caído. Não consegue mais rezar, não sabe mais quem é. E de certo modo, isso é libertador. Porque agora você entende. A cruzada não foi por fé, foi por vingança, por terra, por sede. Sede de poder, de domínio, de redenção manchada. E você apenas sobreviveu. Mas no fundo, não sobreviveu. Anos se passaram desde aquele último dia em Jerusalém. Ou talvez tenham sido apenas meses. Você já não sabe mais contar o tempo. A cruz ainda está pendurada no seu pescoço, mas não representa mais fé. Representa peso, culpa e silêncio. Você voltou para casa, ou para o que restou dela. As aldeias por onde passa não te reconhecem mais. E você também não reconhece nada. Nem a língua das crianças, nem o cheiro do pão, nem o toque da chuva. Você está entre os vivos, mas já não pertence a eles. As noites são especialmente cruéis, porque é nelas que os fantasmas falam mais alto. Você os vê nas chamas da lareira, nas sombras das árvores, no fundo da sua própria taça de vinho. Eles não gritam, só olham. Como o menino na fonte, como a mulher com a criança morta nos braços. Eles são espelhos, e cada vez que você os encara, enxerga o que se tornou. Um veterano, um penitente, um sobrevivente. Mas acima de tudo, um homem vazio. Na vila onde agora vive, poucos perguntam sobre a cruzada. Aqueles que perguntam, ouvem pouco. Você aprendeu que certas memórias não foram feitas para serem compartilhadas, nem mesmo com Deus. E se há algo que você aprendeu no sangue e na fé, é que o silêncio, às vezes, é a forma mais sincera de oração. Na primavera, você caminha até o campo distante. Leva uma pequena cruz de madeira que você mesmo esculpiu, não para enterrá-la, mas para fincá-la na terra. Ali, naquele solo comum, em meio a grilos e ventos calmos, você deixa um último pedaço de si. Não por Jerusalém, não pela igreja, mas por todas as almas que nunca voltaram. Às vezes, antes de dormir, você se pergunta se algum dia tudo aquilo teve um propósito. Se realmente existiu uma terra prometida. Se a fé valeu o preço. E no fundo, você sabe a resposta. Só não tem coragem de dizê-la em voz alta. Porque a verdade é, a terra prometida nunca foi um lugar. Ela era uma promessa, frágil, distante, bonita demais para ser real. E agora, ela vive apenas nas cinzas da sua memória. Você apaga a lamparina, deita-se e fecha os olhos. O som do mundo vai se distanciando, como se tudo, aos poucos, estivesse afundando num mar de névoa. E quando a última imagem da cruz passa diante dos seus olhos cansados, você entende. A primeira cruzada não terminou. Ela continua, em cada pesadelo, em cada arrependimento, em cada coração partido pela guerra travestida de salvação. E talvez ela nunca termine. Boa noite. E assim, mais uma chama se apaga. Mais uma história adormece nas sombras do tempo.
Você ouviu os ecos da fé e do ferro. Sentiu o peso de uma era onde o céu e o inferno andavam lado a lado, e onde homens comuns carregavam nas costas os pecados de impérios. Talvez você tenha imaginado como seria estar ali, mas a verdade é que ninguém volta ao mesmo de uma cruzada. E é por isso que, não importa quem você fosse, você não sobreviveria à primeira cruzada, nem com espada, nem com oração. Aqui, na Fogueira Sonolenta, nós não contamos histórias para te assustar, nem para te fazer dormir logo. A gente acende uma brasa, fala baixo e deixa o tempo te levar devagar para dentro de mundos que existiram, mundos que deixaram cicatrizes. E, se você chegou até aqui, talvez esteja com os olhos pesados agora, ou talvez ainda esteja refletindo sobre tudo isso. De qualquer forma, te agradeço por ouvir até o fim. Se você gostou dessa jornada, considere deixar um like e comentar: "Eu ouvi até o fim". Assim, eu sei que você ainda está aí. No próximo vídeo, vamos viajar para outro tempo ou outro lugar, mas com o mesmo cuidado, com a mesma calma. Enquanto isso, apague as luzes, respire fundo e deixe o sono te encontrar no calor da fogueira. Boa noite e até breve.